você e como foi a sua infância? Meu nome é Iago, tenho 24 anos. Cara, minha infância foi boa, foi boa. Grandes lembranças da minha infância. Questão da minha família, sabe, meus irmãos do meu lado. Foi uma coisa bem tranquila, foi tipo, eu curti minha infância. Eu acho que no momento certo, assim, como criança, né? Meus pais não são evangélicos na época, do meu nascimento não. Mas eles sempre me falaram sobre o amor de Deus. Sempre orei, sempre falei com Deus antes de dormir, né? Pai do céu, essas coisas, sempre orei desde pequeno. Meu pai e a mãe sempre me ensinaram me ensinaram a orar. Quando eu nasci, fui batizado na igreja católica, né? Meus pais eram católicos. Na verdade são católicos, né? Mas não são católicos congregantes, né? Ativos. Um tempo, acho que em 2014, se não me engano, eles começaram a frequentar a igreja evangélica, mas depois se afastaram. E como era a sua vida antes de você ter um encontro com Jesus? Agitada. A gente tem uma certo pensamento de, cara, eu oro e já tenho Deus comigo, né? Não tinha preocupação com as coisas, tudo largado, sabe? Quando eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo, minha vida mudou muito. Pensamento de ter certas batalhas também, coisas que você não enfrentava. Mas comecei a enfrentar, comecei a passar. Isso, assim, nunca fui uma pessoa de fazer besteira e tal, essas coisas de beber, embriagar, essas coisas não, mas sempre fui bem tranquilo. E a primeira vez que eu pisei aqui no projeto foi em 2017, numa vigília dos jovens. Eu gostei bastante, eu era muito assim, meio preconceituoso com a igreja. Eu já fui a algumas igrejas antigamente, aconteceram várias coisas ruins e tal. Não comigo, assim, mas pessoas próximas, sabe? E desde 2017 comecei a frequentar, mas não me firmei. Em 2019 foi quando eu aceitei Jesus. Jesus foi um momento muito difícil para mim, foi a época que meu pai foi internado, e meu pai é um herói para mim, sabe? Um cara que sempre esteve do meu lado, todos os momentos da minha vida. Veio como o estado dele na época mexeu muito comigo. E eu não podia fazer nada. Essa é a minha maior dificuldade, é a minha maior preocupação, eu não posso fazer nada. Foi um momento que eu peguei muito o Senhor. O Senhor, orar. E nessa época meu pai estava internado, meu pai sempre foi muito de falar, de brincar e tal, meu pai não se mexia, meu pai não falava. E foi um momento que foi muito difícil para mim, mas foi um momento que Deus cuidou de mim. Porque eu creio que se não fosse o Senhor na minha vida, na vida da minha família, talvez meu pai não estaria aqui, talvez eu não estaria aqui. Até mesmo minha mãe, foi na época que minha mãe teve problema de saúde, e o Senhor proveu, sabe? Proveu, de tantas dificuldades que meu pai passou, o problema de saúde dele, ele está aí, vivo, bem, saudável, você vê na sequência das coisas que aconteceram. E a conversão, assim, foi complicada, no começo foi bem complicado, porque até você largar as coisas em anos, é difícil, sabe? Aquela rotina que você tinha, suas atitudes, modo de falar, modo de pensar, graças a Deus. Hoje está bem mais tranquilo, né? Mas era muita batalha no começo, muita batalha. Principalmente também roda de amigos, o pessoal não entendia muito bem na época. Foi tranquilo. Como que foi essa questão do seu sonho? O que você pensa sobre sonhar algo, né? Então, eu tenho alguns sonhos, né? Mas voltado mais para a questão de estudo, né? Tenho o sonho de passar um concurso público, é igual meu pai. Só que na época eu queria algo que não era de Deus para mim. Mas eu comecei a ir atrás, estudar, me dedicar. Só que sempre chegava assim no dia da prova, ou sempre dava errado. Não dava certo, eu já cheguei também a passar mal uma vez e de desmaiar. Cara, isso não é pra mim. Tem uma vez aqui, foi um culto que ia na igreja em 2020. Uma pessoa, um diácono de fora, veio aqui, e eu comecei a questionar. Poxa, estou estudando, estou me dedicando e não está acontecendo. Eu sei que estou dando o melhor de mim. Eu lembro que no dia eu fui na frente, e o cara nunca me viu, nunca falou comigo, então eu sei que na hora que ele encostou em mim, eu fiquei todo arrepiado. E aí ele voltou e veio falar no meu ouvido. Ele falou, cara, Deus tem algo muito maior do que você vai do que você pensa. Os planos deles é bem maior do que os seus. Só continua firme. Trabalha na igreja, segue que o que está sendo feito, sabe? Segue trabalhando na igreja que as coisas vão acontecer. E naquele dia mexeu muito comigo. Eu comecei a pensar. Só que teimoso, eu continuei no mesmo caminho que eu queria. Até que um dia, foi quando eu passei mal, eu falei, cara, não é isso. Eu comecei a orar.
E trouxe uma tranquilidade de uma coisa que já tinha uma pessoa na minha vida que me apresentou uma carreira que, poxa, era boa, sabe? Só que era uma parada que abriu a prova há 10 anos atrás. E era sem expectativa de abrir prova. E eu comecei a orar sobre isso, trouxe paz e eu comecei a estudar sem expectativa de digital, de prova, nem nada. E assim, as coisas foram fluindo da melhor maneira possível. A porta de curso foi aberta para mim, quase de graça. Nessa prova que eu fiz, eu precisava de uma especialidade algo específico. E era, tipo assim, muito caro e eu peguei quase menos da metade do preço. E foi estudando, as coisas foram acontecendo. Graças a Deus consegui o que eu almejava. Foi complicado assim uma parte, porque eu tive que entrar na justiça, prova cheia de erros, mas na primeira tentativa deu ruim, aí na segunda, que era a última, graças a Deus deu tudo certo. Passei por todas as etapas e eu creio que é algo de Deus na minha vida, porque me traz paz. Me traz paz. Eu oro sobre isso, as portas foram abertas. Almejar um sonho, uma conquista, sem o apoio talvez de pessoas que você gostaria que tivesse te apoiado, mas que quando você precisava desse apoio você não teve. Como que foi isso pra você? Assim, amigos, relacionamento, seja o que for, eu prezo muito pela confiança. Então assim, se você tem um sonho, tem um objetivo, cara, eu vou estar contigo. Eu vou te apoiar. E no momento que eu precisei mesmo foi nesse momento da justiça, que as pessoas falam assim, cara, não vai dar certo, não faz, vai gastar dinheiro à toa e tal, gasta dinheiro, usa o teu dinheiro para fazer outra coisa, e tipo, não te apoio. Até se afastar de mim, beleza. E eu fiz porque foi algo que eu olhei e trouxe paz. E foi difícil, porque eu não imaginava. Certas pessoas iam ficar do meu lado e eu não ficava. E foi complicado, mas, cara, eu comecei a orar ao Senhor, as coisas foram acontecendo. E no momento eu senti raiva, tipo, cara, por quê? Por que disso? Mas depois trouxe paz no meu coração. Porque, cara, quem tinha que ser feito foi feito e quem realmente tinha que me apoiar e ficou do meu lado, tá até hoje. Aí eu conversei com o pastor sobre isso. Ele falou, cara, quem tinha que permaneceu. Você viu quem é de verdade, quem está no seu lado, quem te apoia, quem vibra com a sua vitória, com a sua conquista, quem está contigo. E hoje eu servo como aprendizado, porque acho que a gente não pode confiar em todo mundo, a gente não pode esperar aquilo que a gente faz pela pessoa, que ela vai fazer o mesmo pela gente. Então serviu como aprendizado para mim. Uma coisa boa, hoje eu não sinto raiva, não sinto nada não, foi algo tipo de Deus mesmo, porque se era para se afastar, para não apoiar, poxa, ligou, tranquilo, não era para ser. Antigamente eu acho que eu não sabia lidar com essas coisas, eu ficaria bem frustrado. Cara, a gente sabe que os planos de Deus são maiores que nós. Tem até aquele meme, né? Meme não, né? Figurinha, né? Que tem a criança com um ursinho pequeno e Jesus com um ursinho grandão atrás, que confia em mim. Então, eu iria confiar. Porque sempre quando eu entreguei na mão de Deus algo, quando eu esperei nele, quando eu falei assim, ó, não tem como, de mim não tem como fazer mais nada. Eu dependo de ti, eu confio em ti, o que ia acontecer. E foi bom pra mim. Claro que no começo a gente não entende, mas depois. Então assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, eu sei que Ele tem algo melhor para mim. Uma palavra sua. Para pessoas que talvez estejam passando por situações, talvez não alcançaram um sonho ainda, estão entregando-se nas mãos de Deus, mas ainda não veem resposta, sabe? Cara, acho que Eclesiastes 3:11 fala, né, que há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Eu comecei a estudar concurso em 2017, né? Em 2017. E eu consegui minha aprovação agora, 2023. Tem a questão de saber esperar e saber se realmente aquilo que você está correndo atrás é do Senhor na sua vida. Eu estava correndo atrás de um sonho que era meu, mas não era de algo de Deus para minha vida. E era nisso, devido das frustrações que eu tive, de me dedicar, sei lá, correr e chegar, não chegar na linha de chegada, vamos dizer assim. E quando eu entreguei na mão do Senhor e comecei a orar, Ele foi abrindo as portas, foi abrindo meus olhos. E questão também de apoiar, de ter apoio das pessoas. Sempre tem alguém que está do teu lado. Sempre. Para a gente começar a reparar as pessoas que estão ao nosso redor. Reparar quem está do seu lado, quem realmente está torcendo por você, que te ajuda mesmo, ou tá ali, tipo, cara,
tá, faz o que você quiser, ou diminui o teu sonho, sabe? Porque muitas vezes você está correndo atrás de um negócio que é a mão de Deus, mas às vezes é o momento certo. Você pensar, cara, vai ser mexendo, eu comecei a promoção, mexendo eu começar a namorar, mexendo eu conseguir comprar um carro, só que não acontece. Mas no tempo certo, no tempo do Senhor vai acontecer. Então é ter calma, esperar o Senhor, eu sei como é complicado falar. Eu, particularmente, sou ansioso, muito ansioso. Foi difícil a espera, está sendo difícil porque muitas etapas, estou esquadrando agora, mas eu sei que o tempo de Deus é perfeito. Então isso me traz paz, tranquilidade. Sigo minha vida normal, sigo fazendo minhas coisas. No começo, quando aconteceu esses problemas, eu fiquei um pouco desanimado, mas não desisti. Porque eu orei e tive a resposta. As portas foram abertas. Deus foi trabalhando muito nisso, sabe? Em todas as etapas, todas as etapas. Eu creio que teve algum Deus, sabe? Na atividade física, nos testes, no exame de saúde, no documental, em tudo. Sempre estava pendente de alguma coisa, sempre estava com receio de alguma coisa, e eu tinha no Senhor e aconteceu. Então eu não sabia esperar mesmo, sabia confiar, sabe? E principalmente continuar trabalhando na igreja, não desanimar, sabe? Continuar fazendo o que é certo. Porque às vezes a pessoa fica desanimada, acaba se retraindo. E não só no diário, mas principalmente na vida espiritual. Porque ela espera algo que não acontece e acaba tendo a frieza espiritual, né? E eu acho que essa é a pior coisa para levar. Você diria que talvez Deus foi te ajudando, né, nessa questão profissional? Deus foi cuidando das outras áreas da sua vida? Porque você começou a se dedicar mais no reino? Então, claro que você nessa agora. Em 2020 teve esse culto, né? Que o Diácono falou sobre isso. Que eu tinha que trabalhar mais, que trabalha mais no Senhor, não deixa de trabalhar. E 2023 foi um ano que eu trabalhei muito. Muito. E várias pessoas, na juventude, no Kids, no HC, sempre estava no vídeo aula. Então, foi um momento que eu trabalhei bastante. E tem momentos da caminhada, assim, dos estudos, principalmente nos estudos, que eu fiquei muito desanimado, muito. E eu sempre comecei a questionar. Poxa, eu estou me dedicando, acho que eu estou crescendo, por quê? Não estou tendo o resultado que eu esperava. E Deus já usou mais pessoas aqui, eu acho que 3 pessoas aqui na igreja falaram comigo. Uma foi sobre isso, eu estava orando sobre isso para você. Eu estou me dedicando, estou estudando e tal. E eu, no final do culto, a pessoa que falou comigo, tipo, não conhece também, não tem intimidade com ela, falou, cara, você chegou muito angustiado aqui, e Deus pediu falar para você ficar calmo, que está cuidando de tudo, e só seguir o que você está fazendo. E no dia da prova mesmo, no dia da prova, eu saí da prova direto para o culto. Eu fiquei um pouco angustiado, falei, poxa, prova veio toda estranha, não é aquilo que estava no edital, sabe? No dia, a pessoa veio, eu estava orando sobre isso. Quando eu acabei de orar, a pessoa veio e esticou e me abraçou. Falou, pô, eu te amo. Mas eu senti que foi uma coisa diferente. Mas aí a pessoa não falou nada comigo. No dia seguinte, tem futebol aqui na igreja, e ele veio falar comigo, pô, cara, eu fiquei um pouco assim, não sabia se era do espírito ou era da minha carne falar sobre isso. Mas se te falar isso. E foi o que eu estava questionando um dia na minha oração. Naquele momento eu estava questionando sobre isso. Sobre a prova que eu fiz, a prova que eu realizei. E ter um direcionamento de Deus. Trabalhar na igreja foi algo muito bom para mim. Além de me aproximar mais, de aumentar a minha intimidade com Cristo, eu errei um pouco e ele me honrou muito, porque foi 2023 para mim foi um ano de dificuldade, mas foi um ano de vitória. Sabe? Vitória. Então, além de trabalhar na casa do Senhor, estar mais próximo dele, ele me honrou naquilo que eu estava almejando. E é aquilo que eu creio que é no coração dele, porque se não fosse ele, eu não teria chegado onde eu cheguei.